quarto ponto de Paulo aqui na sequência é que a partir daí, uma vez que Deus é o criador de todas as coisas, ele também é o criador do ser humano. Verso 26, de um só homem, ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. A partir de um só homem, Deus fez todos os demais, ele fez todas as nações. Note aqui duas coisas. Primeiro, Paulo cria no Adão histórico. O apóstolo Paulo cria que Deus criou um homem e desse homem vieram todas as raças que existem hoje. Segundo ponto, está aqui a base para lutar contra o racismo. Nós todos viemos do mesmo lugar. Temos todos a mesma dignidade e a mesma honra. Uma vez que você tira isso, o conceito da descendência comum bíblica, não estou falando descendente comum de Darwin, não, mas eu estou falando da descendência comum bíblica. Uma vez que você tira isso, qual é a base para que nós respeitemos pessoas de outras raças que nós consideramos inferiores ou que nós achamos que somos superiores? A Bíblia é a única cosmovisão que existe no mercado, que dá base para a ética do tipo racismo, meio ambiente e assim por diante, porque o conceito de criação lança a base epistemológica, filosófica necessária para você defender todas essas coisas. O apóstolo Paulo cria que a raça humana era una, ela veio de um só, o primeiro casal que Deus criou. E esse casal tinha sido criado por esse Deus que é Senhor de tudo e de todos. De um só homem ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo estabelecido os limites de sua habitação, em outras palavras, estabelecendo esses povos em nações, em grupos, em etnias, em determinados locais, por determinado tempo, levantando nações, derrubando nações. Deus é Senhor absoluto de tudo que existe, inclusive da história, das nações, do surgimento delas, da queda delas, da migração dos povos, da ocupação de terras. Deus é Senhor de tudo e de todos. É a Ele que nós devemos a nossa existência. O quinto ponto do apóstolo Paulo é que a razão por que Deus fez isso, criou as nações e povos, foi para que nós o buscássemos. Está aí, no verso 27, o para introduz a explicação, não é? Para buscar o propósito, Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Em outras palavras, Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. De um ele fez toda a raça humana, determinou que eles ocupassem a terra, se constituíssem em cultura, sociedade e nações, com o propósito de dizer ou de revelar a sua existência, o seu senhorio, para que o ser humano o buscasse, porque Deus não está longe de nós, Ele está tão perto que quase que se você tateasse no escuro, como quem está no escuro tateando, você poderia achar, Ele não está longe de nós. Paulo aqui está falando da imanência de Deus. Primeiro ele falou da transcendência, não sei se você percebeu, né? Deus transcende a criação. Ele está fora da criação, ele é totalmente outro. Mas ao mesmo tempo ele está presente na criação, você pode achá-lo tateando, você pode vê-lo, você pode quase que tocá-lo. Quando você toca em outro ser humano, quando você toca uma flor, um animal, uma árvore, quando você se banha no mar. É quase que se você estivesse tateando e tocando em Deus, porque tudo isso foi Ele que fez, com o propósito de que as pessoas o buscassem. E aí Paulo, que não é bobo, né, e muito menos ignorante, uma pessoa extremamente culta, ele cita dois poetas gregos, para dizer o que é, já que ele não pode citar a Bíblia, né, porque ninguém no Areópago tinha Bíblia, ninguém sabia o que era, mas eles tinham Epimênides e tinham Arato. E Paulo faz uma citação de Epimênides aqui, no verso 28. Ele diz: pois nele, nesse Deus, nós vivemos, nos movemos
e existimos. Aqui é a imanência de Deus, Ele está presente, nós vivemos, nos movemos e nós existimos em Deus. Ele transcende a criação, mas Ele está presente na sua criação ao mesmo tempo. Aí Paulo diz: como alguns dos poetas de vocês disseram, pois dele também somos geração. Essa primeira frase de Paulo do verso 28, nele vivemos, nos movemos e existimos, é de um filósofo chamado Epimênides. Na verdade, a citação que ele fez foi essa: em Zeus, que era o chefe do Olimpo, não era o deus principal deles, em Zeus nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E a outra citação que está aí no final do verso 28, porque dele também somos geração, é de um poeta chamado Arato, que Paulo cita literalmente: ambos erraram de Deus, mas acertaram no conceito. Estavam falando de Zeus, é o Deus errado, mas o conceito está correto. Nós somos geração, eles queriam dizer, nós somos geração dos deuses. O que é que eles queriam dizer? Que nós procedemos dos deuses. E Paulo diz, eles não estão errados não, só que o Deus está errado. Não é esse Deus, porque esse Deus aí, Zeus e os demais deuses, eles são a imagem e semelhança de vocês, precisam das ofertas de vocês, dos sacrifícios de vocês para viver, são alimentados pelas suas oferendas, moram nos seus templos, mas o Deus Criador de todas as coisas, dele nós somos geração.